Tudo bem, pessoal. Hoje nós vamos falar no sábado passado, que a gente mencionou aqui, nós tivemos a segunda turma da certificação nível 2 da SBPT. A nível 2 é só para quem já é membro, ou seja, quem fez a nível 1 se torna membro, e aí quem é membro pode fazer a 2. Nós tivemos uma turma no sábado passado, muito legal. E os dois temas que são abordados, um de manhã e um à tarde, de manhã eu, à tarde o Juliano, são, o meu é comunicação, e comunicação no sentido do seguinte, hoje em dia as redes sociais estão aí, a internet, os blogs, etc., e as pessoas usam, né, os profissionais, os personal trainers usam bastante, e a maior dúvida de todos provavelmente é o que, eu sei que eu tenho que fazer conteúdo, mas que conteúdo? O que escrever, ou o que postar, o que fazer? E é basicamente sobre isso que a gente fala, só que com uma abordagem muito mais ampla que serve para qualquer mídia, para qualquer coisa, e que foge dessas milhares, milhões talvez de copies de coisas repetidas que você vê hoje que ninguém aguenta mais receber aqueles e-mails com a chamada Marcos, hoje eu estou boazinha, Marcos, você não vai acreditar, e os posts todos copiados, e aquela história, escrevi outro dia lá, você ganhe 15 mil reais por mês fazendo coco carregando na cabeça, essas coisas. Enfim. E a segunda parte, a do Juliano, é sobre como criar um método, você personal, você profissional, como criar um método seu, né? Um método para facilitar a sua vida e a dos seus clientes, basicamente. E aí hoje a gente decidiu falar um pouco sobre isso, que são uma coisa muito rápida aqui na live e tal, né? Os 5 pilares, os 5 fundamentos que o Gil determinou, e que é uma parte do que ele ensina lá na certificação, de como criar um método. Então, Gil, vamos começar primeiro, antes dos 5 pilares. Boa. Por que é interessante para um personal trainer criar um método próprio? Tadeu, primeiramente, facilitar o aprendizado do aluno ou cliente. Então, vamos entender ambos como sendo iguais. E também tornar a nossa prática automatizada, onde você já sabe qual é o caminho, a aplicação, entendendo que nesse momento onde usamos muito videoaulas, quanto mais for eficaz a comunicação, quanto mais as pessoas realmente que estão do outro lado rapidamente entenderem o que você fala, melhor vai ser o flow do seu trabalho. Então, galera, vou assumir uma coisa, presta atenção. Quantas vezes eu lá no passado, isso há muitos anos, tá, galera? Isso aí já estou falando coisas há mais de uma década, tá? Fui contra método por quê? Porque eu usava o meu talento para dar ótimas aulas. Qual é o problema de você usar o talento? O dia que você tem, por exemplo, uma super dor de barriga, você acorda mal pra caramba, sua energia física vai lá pro pé, automaticamente sua energia mental vai lá pro pé, e você não consegue entregar para o seu aluno uma qualidade comparada ao que você geralmente entrega. O método vem para você já prever qual é o seu próximo passo, e assim você sempre pode aprimorar. Então essa é a função, tá? E até para que um dia que o profissional, no caso do online, por exemplo, ou mesmo no presencial, um dia que o profissional não está legal, num nível de não poder realmente ministrar aquela aula, aquela sessão, algum outro profissional que tenha a base do método possa cumprir a função de entregar o serviço ao cliente, né?
E uma escrita muito breve já explica tudo, porque os alunos saberão o que vai vir. Não vai ser uma novidade completamente distinta, né? Algo de 180 graus de mudança. Perfeito. Sem contar, Tadeu, que tem aquela outra consideração, como a gente fala sobre a questão do crescimento e a possibilidade de formar novos profissionais para trabalhar e seguindo o exemplo, né, galera, quem assistiu a live aí do Flávio Setani, vai lembrar, quem não assistiu, vai lá, assista a live dele, que é um case de um cara que conseguiu replicar, né, e trazer profissionais com ele. Sem dúvida. Olha o professor Alexandre aí, especialista em métodos. Não tem como ampliar o negócio e tal, e ter outro, se você não tiver um método. Se você for pegar cada um dos profissionais que vai trabalhar com você e ensinar ele a sua vida inteira, o que você fez, para ver se ele consegue fazer algo parecido, sem ter um negócio preparado, não tem jeito. E aí, Gil, quais são os 5 pilares, como é que funciona? Galera, vamos fazer desse momento aqui um momento realmente de construção. Então, assim, quem puder agora, ótimo, quem não puder vai fazer depois. Então, imagine que a gente vai fazer um mapa mental. O que é um mapa mental? É pegar numa folha e colocar todas as informações. Quais são os 5 pilares, galera? Nicho, audiência, objetivo, transformação e validação. Então, esses são 5 pilares, ok? Então, imagine que, Gil, esses são únicos, não, esse é o que eu pensei na construção, fala o Semir, abraço, esse é o que eu criei na construção do meu método que eu venho usando desde 2014, tá? Então, imagine isso. Como é que isso vai fazer a diferença no meu trabalho? Entendendo, primeiramente, definindo, compreendendo. E tem uma coisa importante, Tadeu, que eu gostaria de falar sobre a audiência, galera. Você ter um número enorme de curtidas ou muitos seguidores, ou imaginar que na hora que você vai criar novos leads, você precisa colocar grandes investimentos. O mais importante é você monitorar o seu resultado. Hoje, já vi de vários experts, pessoas que vendem espontaneamente de 1 a 2 programas por semana, sem imaginar que está colocando tráfego nenhum, valor nenhum, é um excelente resultado. Às vezes a gente vê pessoas falando, nossa, faturei 6 dígitos aí, tudo aquela história, beleza. E ele pôs quanto para faturar tudo isso? Então, dentro desse universo de audiência, é imprescindível você ver qual é o resultado para você, para o teu negócio, para a sua vida, olhando o quanto essa audiência está alinhada com o seu nicho de mercado. Aí você pode falar, Gil, como que eu definiria meu nicho de mercado? Isso é uma coisa interessante que todo mundo discute. Nicho de mercado. Vamos lá, galera. Se você não tiver paixão, tá? Tadeu, em qualquer momento fica à vontade de me interromper aqui, tá? Galera, se você não tiver paixão, tá? Aí eu sei que não é só questão de profissionalismo. Paixão é aquilo que você fala, cara, eu tenho tesão de fazer isso com as pessoas. Provavelmente você vai sentir deficiência emocional para atingir o seu objetivo. O que é deficiência emocional? Imagine um nicho de mercado. O meu nicho de mercado é cuidar, inspirar pessoas a construir resultados através de exercício físico, falando em saúde. O Gil fala em saúde pacas. Gil, eu não concordo. Ok, é o Gil. Porém, essa é a minha paixão. Quando eu falo em saúde, tem 2 coisas que eu preciso lembrar. Qual a transformação física eu sou capaz de gerar nas pessoas? E qual é a transformação emocional psicológica? Então, imaginem o seguinte, como que a gente define esse nicho? Porque acho que mais importante do que a gente definir até ou pensar em audiência, tudo bem, galera, que às vezes, já inúmeras vezes, acho que já aconteceu comigo, o Tadeu deve ter mais histórias ainda, a gente se depara com profissionais que têm uma audiência enorme dentro de um nicho
ela tem sucesso dentro daquele nicho, ela tem um negócio já estabelecido, sólido, e ela ouviu alguém falando que o nicho X é melhor, só que ela já está estabelecida naquele nicho. Então entendam que é sempre importante colocar na balança aquilo que eu falei inicialmente, sobre resultados. Não é porque o nicho A, B ou C é melhor que o seu é ruim, porque às vezes você tem uma audiência alta dentro desse nicho que é diferente e os seus resultados são satisfatórios. Agora, o mais importante, quando você imaginar na construção do seu método, que tem a ver com o objetivo, qual é a transformação física que você deseja nessas pessoas e qual é a transformação emocional e psicológica. Parece uma conversa meio didática total, meio educacional, né? Então vamos lá. Rômulo falou que a dor do cliente é a mola mestre para alavancagem. Boa. E aí, como que a gente começa a desvendar essa transformação? Tem um segredo que eu vou contar aqui para vocês, galera. Uma das melhores formas da gente começar a criar uma jornada de construção de conhecimento é pensar nas sensações que esse aluno vai ter ao se deparar com o exercício físico. As sensações positivas e as sensações negativas. Então vamos imaginar, um bom método tem que, durante a sua comunicação, daí a gente tem o Tadeu aqui que tem domínio acima da média, a comunicação precisa instruir, criar a estratégia para que esse aluno se depare em momentos de desmotivação. Qual é a escolha dele? Como que ele vence a desmotivação? Então veja, essa é uma sensação negativa que as pessoas vão passar em qualquer método. Além disso, a gente vai usar, que isso pode ser a dor. Além disso, a gente deve pensar quais são as sensações positivas que são geradas para quem consegue realizar o treino. Dentro desse universo, o seu método precisa ter congruência. Ele precisa congruir, ter objetivos. Geralmente eu falo que os objetivos precisam ser claros e fáceis, tá? Exemplo, vou dar um exemplo. Quais são os 3 pilares do método do Gil, tá? O nome, o método, galera, de coração, não estou aqui para falar se é, de maneira nenhuma, de falar se é melhor ou não é isso, mas ajuda. O método do Storm 12, a gente usa gentileza, progresso e controle. Então, tudo que eu vou conversar com os meus alunos, eu vou ensinando dia a dia sobre gentileza, eu vou associando sobre controle, eu vou associando sobre progresso. E aí as pessoas começam a entender perfeitamente, e eu falo perfeitamente no sentido de rapidamente, quando você apresenta um exercício com maior dificuldade na sensação, presta atenção, galera. Vamos supor que eu passei um exercício novo hoje. E o aluno teve dificuldade em executar, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Que, lembre-se, o aluno vai se deparar com sensações. E a gente não sabe se as sensações vão desviar mais para o lado físico ou mais para o lado emocional. Ela pode ter uma sensação física mais desconfortável, como, por exemplo, um músculo que está mais fraco, ou uma sensação emocional. Putz, não estou conseguindo fazer. Que bosta. Seja qual for. Quando você fala para esse aluno, galera, fiquem atentos no processo de progressão, eu estou aqui para corrigir, e a gentileza é a chave para você executar o exercício, olha o que eu vou falar agora, com um menor risco ortopédico. Isso, galera, faz parte da minha fala do método. Dessa maneira, faz com que meus alunos, tem vários alunos aqui, que já está aqui, o Pila de estar aqui, a Má está aqui, sejam bem-vindos, queridos. Se eu estiver mentindo, já escreve aqui. Dessa maneira, faz com que a gente tenha um maior alinhamento entre os alunos e entre a equipe. Dessa maneira também, galera, quando a gente começa a identificar as sensações
né, que tem a ver com a transformação que eu quero desse aluno, porque na transformação são 5 pilares. Nicho de mercado, quer dizer, eu vou trabalhar com quem? A audiência. A audiência é importante. Galera, vale muito mais você ter um seguidor, 2, 3, 4, real, pessoas que te conhecem, do que você ter um monte de pessoas que você não conhece, que não fazem a menor ideia, que não conhecem os seus valores. Por quê? A audiência, seja ela física, seja ela online, ela contribui para a validação de todos os processos que você vai apresentar durante um método. Por isso, galera, que eu falei para vocês que na construção de uma ideia, é assim que eu uso, isso faz mais de 10 anos que eu uso, ajuda muito o mapa mental. O que é o mapa mental? Nada mais que uma folha onde você consegue navegar nas informações. Eu tenho um nicho de mercado, que eu preciso olhar se esse nicho de mercado vai me gerar resultados, se eu tenho paixão em trabalhar com ele. A audiência tem a ver, realmente, uma coisa que eu sempre me preocupei, galera, em gerar resultado para os meus alunos presenciais. Sou meio aficionado, né? Então os alunos presenciais, eles são essenciais para te ajudar na solidez da criação da audiência no online, porque assim você nunca vai precisar atuar. Você vai ser quem você é. Então você tem o nicho, tem a audiência. Aí você vai definir um objetivo. Objetivo, galera, acho que a melhor maneira da gente identificar o que é um objetivo é diferenciando do que é meta. Meta é aquilo maior, grande, pode até não ser tangível. Objetivo, leia-se como estratégia. Qual é a estratégia que você utiliza para levar os alunos à transformação? Recapitulando, uma transformação que vai se deparar com sensações positivas e sensações negativas. As sensações negativas, eu preciso olhar e responder o que eu faço de tal maneira que esse aluno transforme uma sensação negativa em uma ação a favor do meu método. Ok? Tudo isso, se a gente responder como eu construo uma estratégia para utilizar sensações positivas e negativas na transformação que eu vou ter paixão em trabalhar. Paixão. O Tadeu já falou isso aqui várias vezes. Tem uma palestra do Tadeu lá que ele usa o laser point, falando sobre foco. Ao meu ver, o segredo, um dos segredos dos profissionais é realmente se especializarem. Onde, de repente, já aconteceu comigo, aparecer atletas que eu não tenho experiência nenhuma com aquele esporte e literalmente eu declinar em não cuidar daquele atleta. Por quê? Porque eu não tenho experiência. Vou dar um exemplo claro, de repente uma pessoa que me procure querendo fisiculturismo. Eu vou olhar e vou falar, fisiculturismo tem a ver com Gil? É meu nicho de mercado? Pô, Gil, mas você tem experiência. Ok, mas não tenho paixão por isso. Não, como o Tadeu fala na certificação, que a gente tem que conduzir nossos profissionais ao pico, como se eles estivessem subindo uma montanha. Eu não tenho essa jornada. Acho que a grande sacada da transformação é você também passar por essa transformação. Então vamos lá. Eu vivo 100% o meu método, galera. Então tudo que eu falar vai ser congruído usando a minha metodologia. Senão não teria sentido. Ela é melhor? Não. Só que eu consigo dar aos alunos exemplos que eu também sinto na pele. Eu também tenho as sensações positivas de quando eu realizo e tenho também as sensações negativas de quando eu faço algo que foi difícil ou de quando eu preciso ficar pensando para executar. Então, a função do método
Percebe que a gente navegar dentro do universo entendendo onde estão os planetas. Eu sei onde estão os planetas. E dessa forma, os alunos vão rapidamente aprendendo. Vou dar um exemplo, galera. Hoje eu passei um exercício e aí, dentro da minha estrutura de treino, que são 12 séries, eu combinei o seguinte com os alunos. Galera, hoje o nosso foco é educativo, é progredir e aprender dentro do treino. Ok? Ok. Então, exercício 1 e exercício 2, que são exercícios unilaterais, serão os mesmos. Então, exercício 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, e 9 e 10 serão os mesmos, para a gente aprender e melhorar. Então, hoje a gente tem só 3 exercícios, sendo que os 2 primeiros são unilaterais, então a gente vai trabalhar uma série com 2, para vocês aprenderem, e a partir da semana que vem, quando eu falar exercício X, vocês já sabem o que é. Isso é método, galera. Tá? Gil. Oi, Tadeu. Tá, completa essa. Você não falou ainda, ou pelo menos não com essa profundidade, do último item, da validação. Como que é a validação? Boa. A validação. Então, vamos imaginar o seguinte. A validação é o 5º pilar, porque antes de eu validar, eu preciso ter todo esse percorrer. Eu preciso, às vezes, eu vejo profissionais estão criando o método e já querem depoimento sem jornada, sem história. Desculpa, não consigo ver. Então, o Storm, galera, só para vocês terem ideia, vamos contar um pouquinho a história do Storm. Foi 2 anos experimentando, depois participei de um concurso da USP, depois de 3 anos, galera, que eu tive o lançamento dele. Foi a minha escolha. Eu queria ter bagagem, aprendizado, história. Precisa 3 anos? Não, galera, não precisa. Acho que precisa. Define qual é o tempo da transformação, só que você precisa ter experiência para que você converse e valide. O que é a validação? Validação. A experiência que você tem, a prática realmente de aplicar esses objetivos e estratégia nas pessoas. E aí você pode usar na forma de depoimento, você precisa de alguma maneira mostrar, quando a gente fala de nicho e de audiência, as pessoas precisam ver o que você está fazendo. Então, qual é uma maneira fácil de você validar? Uma delas, galera, usa os stores. O Instagram tem valorizado muito a utilização dos stores. Tá? Segundo informações, tá? Alguém me falou que diz que, e a pessoa manja e falou que vale muito os stores, tá? Eu estou falando que às vezes está falando só uma reportagem dizendo que não vale nada, então assim, alguém da mídia me falou aí, e a pessoa conhece, e eu tenho usado essa estratégia e parece que tem sido válida. Usar a experiência real, just in time, das suas aulas, para que outras pessoas vejam. Quando a gente pensa em validação, a gente de novo tem que lembrar qual é a transformação que eu desejo, a física e a emocional. Então, na hora de um depoimento, de uma declaração desse aluno, qual é a ideia que você vai querer transmitir? E o mais importante, galera, Tadeu falou aqui um ponto inicial, eu acho isso cada vez vai ser mais forte. Não fiquem com grandes promessas do tipo, perca 10 quilos em 3 semanas, em 1 mês. Eu acho que esse é um caminho arriscado, tá? Arriscado. Como o Tadeu falou, a gente está aqui, agenda cheia, engajamento baixo, contas pagas. Chico, perfeito, brother. Tá? Perfeito. É isso. Sensacional. Vida real. Vida real. O Tadeu falou aqui, a gente não está aqui para prometer que você vai ganhar 10, 15 mil, 20, não é isso. Mas para que você tenha solidez no seu trabalho. Então, a validação, galera, tá?
veja aqui como um V, tem a ver como você fazer de algo real, concreto, dentro do seu universo. Se você percebe que é difícil realmente entregar, boa, Chico, entregar, galera, entregar algo mais promissor, entrega sensações, seja verdadeiro. Fala, olha, nesse processo de emagrecimento, sabe que eu falo para os meus alunos, antes de você emagrecer, você vai ganhar saúde. Porque emagrecimento sem ganhar saúde é doença, tá? Então, é isso. Então, a validação tem a ver realmente com a sua experiência prática. Outro ponto que eu gostaria de levantar, cuidado com as cópias. Cópias. Não é porque alguém vai apresentar para você um curso de copy ou um curso XYZ de venda que você vai conseguir criar fakes, validações fakes. Porque uma hora isso não vai dar, uma hora isso vai cair. Então fiquem atentos a essa situação, tenham calma, sejam verdadeiros, né? Entenda o nicho, a audiência, o objetivo. Vai firme na transformação, que essa validação, eu acho que a gente poderia até, Tadeu, eu já estou até pensando aqui na próxima certificação, abrir um parênteses e colocar validação igual história. História. História de história, galera. Tempo de vida, jornada, trabalho. Tá? É isso. O que mais? Muito bem. Legal, Chico, é isso mesmo. Pessoal, eu vi várias pessoas hoje aí que eu conheço, tal, que é legal, né? Então, para essas principalmente, se você quiser saber mais da SBPT e tal, e no começo eu falei, negócio que é da certificação nível 2, essa história, essa aula de método o Juliano dá na certificação nível 2, mas para quem não conhece a gente direito e não é membro nada, tem que conhecer a um primeiro, conhecer a SBPT. Então, entra no site lá, é isso aí, Chico, aproveita agora. Entra no site da SBPT, soupersonal.com.br, é mais fácil de lembrar, soupersonal.com.br. Olha lá os artigos do blog, olha a explicação da certificação, de como é que é para se tornar membro, lê lá as coisas, começa a conviver um pouco com o negócio aí para você decidir se quer fazer parte em algum momento ou não. E é isso, a base hoje do negócio, uma pitada só, né? Tem muito mais coisa para falar sobre método, mas a pitada é com um método seu, não precisa ter marca registrada, com um método seu que mostre os procedimentos e como deve ser feito e que possa ser repetido e replicado, você consegue alavancar o seu negócio, você consegue lotar sua agenda, a partir daí trazer de repente dois profissionais para trabalharem com você capta os clientes e eles fazem a operação no acordo que vocês fizerem. Isso agora tem acontecido muito com alguns dos nossos membros, eles estão nessa fase, né? E fica muito mais fácil, você tendo um método, você vai ensinar esse método para esses profissionais que vão trabalhar com você. E do ponto de vista do cliente, é muito mais fácil a comunicação no momento da aula, até se ele tiver acostumado, tiver um padrão, seja você ou seja outra pessoa usando aquele padrão. Beleza? Gil, sobre a validação científica. Tá. Boa pergunta, a do Gil foi o prêmio da USP. Conta da sua validação científica. Bom, eu fui afortunado pelo destino e por ser irmão amigo do Tadeu, né? Quando eu criei o Storm, galera, foi em 2014, em 2016 teve um concurso na USP sobre emagrecimento. O Tadeu mandou mensagem para mim e falou: Gil, você está sabendo desse concurso aqui? Eu tenho um concurso na USP sobre um método focado em emagrecimento, eu lembrei de você. Eu falei para o Tadeu exatamente isso: Tadeu, eu tenho tudo pronto. Eu vou ganhar.
E eu tinha tudo pronto mesmo, galera. Então, só para vocês terem ideia, quando eu fui pro curso, lá pro concurso da USP, tinham 108 concorrentes, 11 finalistas, eu ganhei. Então, fui eleito em 2016 profissional do ano na categoria de emagrecimento. O que eu tinha feito antes? Quando eu criei, preste atenção, galera, quando eu criei o meu programa, eu dividi em 3 fases, fase 1, 2 e 3, sendo que a fase 1, a 2 e a 3 eram, respectivamente, progressivas. E contratei um professor doutor que veio fazer a validação de VO2, para a gente ver se realmente em relação à ventilação isso era um fato, e era. E quando eu apresentei o trabalho, galera, toda essa visão sistêmica do método que já estava pronta em mim foi o que fez a diferença. Os outros profissionais, teve profissional que estava discutindo mTOR. Aí a grande questão dos profissionais que estavam lá falou, galera, isso aqui não é uma apresentação para vocês, não vão defender um mestrado ou um doutorado. Imagine que vocês vão levar o método para pessoas que não conhecem nada sobre exercício. E essa visão sistemática, Alcimir, do trabalho é o que fez a diferença. Aonde entra a ciência, galera? A ciência entra para a gente fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada no artigo. Pensa o que aquilo tem de bom para você inspirar as pessoas da maneira mais ética possível. Traduza, aprendam literalmente a traduzir na linguagem, na comunicação do cliente. Se você tiver a oportunidade de trazer ciência para o seu projeto, como o professor Alexandre Machado tem, ótimo. Como os outros também têm, ótimo. Se você não tem, use a ciência para você ver se o caminho que você está conduzindo é um caminho que está o mais próximo possível da ética. Lembrando que, para terminar, que nós estamos passando, mas lembrando que nesse momento aí, gente, do concurso do Gil lá, e eu vi aquilo, eu falei, pô, o Gil trabalha com emagrecimento, vou mandar isso para ele. Era o foco dele. Mas o fato dele ganhar e tudo lá, os 11 finalistas, 10 apresentaram a análise da mitocôndria. Foi isso mesmo. Um método, ele deve ser praticável, actionable. Você usa um método de exercício para fazer as pessoas praticarem. O Gil foi o único dos 11 que chegou lá e mostrou, não, você faz assim, faz assado, exercício assim, exercício assado, em tantos minutos e tal, e aí tinha essa validação científica. O que nós fizemos, a pesquisa lá da respiratória, deu isso, né? Os caras foram lá falar de fisiologia da mitocôndria. E chamar isso de método. Não existe método teórico, a não ser assim, descobrir o buraco negro do universo. É teórico porque ninguém conseguiu ir lá no buraco negro. A física quântica. Mas o método de exercício, o método de treinamento, não existe um método de treinamento teórico. Se ele não foi, aí vem o negócio da validação e da história, que o João acabou de falar. Se não foi usado na prática e as pessoas tiveram algum benefício com ele, não adianta. O papel aceita tudo, inclusive estatísticas cientificamente validadas. O papel aceita. Eu já tinha depoimentos, Tadeu. Quando eu levei, eu tinha 10 depoimentos. É isso aí, perfeito. Tadeu, e o detalhe, para quem está gostando dessa história, e vamos encerrar. Depois disso, como ganhou um cara que não é do meio, um cara científico, totalmente fora do ambiente acadêmico, e não era esse o objetivo deles, provavelmente, acabou o concurso. Não foi mais realizado. Nós não vamos correr o risco de ganhar um cara que não estuda o sistema digestivo da mitocôndria. Boa. É isso aí, gente. Até sexta. Boa tarde. Valeu, Tadeu. Obrigado, galera. Até sexta. Beijo. Boa semana.